Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos ao segundo domingo da Quaresma, nesta caminhada rumo à Páscoa, e como continuidade do domingo passado, onde nós celebramos o triunfo da ortodoxia, também nesse domingo nós, de maneira continuada, continuamos a celebrar essa festa, só que da seguinte maneira. No domingo passado nós compreendemos onde está a ortodoxia, o que ela é, e que a verdade da revelação de Deus está exclusivamente no sentido pleno da palavra, no sentido completo, apenas na ortodoxia. Vimos seu triunfo sobre não só a heresia do iconoclasmo, mas o triunfo sobre todas as heresias de todos os tempos, todos os erros, os que surgiram, os que já foram derrotados, os que surgirão. Mas hoje a Santa Igreja, em longa continuidade, continuando celebrando o triunfo da ortodoxia, nos mostra não mais agora o que a ortodoxia é, mas sim um exemplo do que seria um exemplo de conduta de um verdadeiro cristão ortodoxo. O que seria um exemplo na prática, no mundo, de um cristão ortodoxo? O que seria o exemplo de um bispo? O que é um hierarca ortodoxo? Como nós devemos buscar a nossa conduta de vida como um cristão ortodoxo? E é por isso que nós hoje comemoramos a figura de São Gregório Palamas, este arcebispo de Tessalônica, que naquele contexto onde alguns erros quase imperceptíveis na época acabaram por passarem por desapercebido por influência de pensamentos que vieram do Ocidente para atacar toda a mentalidade da Igreja Ortodoxa em relação à graça de Deus, negando, portanto, que a graça de Deus é incriada e eterna, tal como o próprio Deus, que a graça de Deus flui eternamente de Deus, como Deus é eterno e, portanto, é incriada. Houve um pensamento distorsivo, dizendo que, na verdade, a graça de Deus seria criada, que os dons do Espírito Santo são criados, que eles aparecem, depois desaparecem por um tempo no meio, a fim de que Deus apenas possa se comunicar conosco, que tenha criado alguma coisa, que tenha nos revelado algo através desse intermediário que eles chamam de graça. Muito diferentemente para nós, a graça é parte de Deus, inseparável e, portanto, eterna, e uma verdade, inclusive, incriada e eterna, uma energia, um poder eternos. Mas, antes de falarmos sobre esses detalhes, sobre a defesa da fé de Gregório Palamas e de sua pessoa, que, inclusive, tão rapidamente São Gregório foi tão bem estimado pela Igreja em sua vida, tão rapidamente ele faleceu, não demorou muito, poucos anos, coisa raríssima na história da Igreja. Alguns santos são assim, como eram quando vivos, já eram tão afamados de sua santidade, que quando morrem, em menos de 10 anos, já são glorificados, já são elevados ao grau de santidade, todos já o veneram como santos. Não é necessário muito tempo, e logo a Igreja os glorifica como santos. No caso de São Gregório, de arcebispo de Tessalônica, foi algo extremo. Praticamente mal ele morreu, a Igreja já o glorificou como santo. E já, inclusive, teve o discernimento de, tendo visto a maestria de sua defesa da fé, o colocá-lo no segundo domingo da Quaresma, logo após o triunfo da ortodoxia, para ser um exemplo do que é ser um bispo ortodoxo e, analisando a sua vida, do que significa ser um cristão ortodoxo, que tenha triunfado, que a ortodoxia tenha, portanto, triunfado em seu coração. O que agora significa para nós sermos, portanto, exemplos de cristãos ortodoxos? Para vocês terem ideia, esse ícone aqui, qual nós temos na capela, que é justamente o ícone de São Gregório, que está em um museu de Moscou, esse ícone, por exemplo, ele é um ícone muito especial de todas as lições de São Gregório Palamas, porque é um ícone o qual, ainda que ele estava vivo, sabemos pela revelação e pela tradição divinas que praticamente este ícone de São Gregório Palamas é um retrato de ele ainda vivo. A pessoa, o autor que pintou que escreveu esse ícone, praticamente fez uma pintura dele vivo, igual hoje nós temos as pinturas do século ainda 18, dizer que enquanto não havia fotografia, temos as pessoas, assim também o autor desse ícone o pintou de fato tal como ele era. Esse ícone ele está no museu em Moscou, e é um dos ícones mais belos da Igreja Ortodoxa, justamente por ser, de fato, um retrato daquilo que é a fisionomia de São Gregório. Inclusive, às vezes que São Gregório já apareceu a alguém, em alguma visão,
todos dizem que não há muita diferença, pouquíssima, raramente, é praticamente igual, idêntico a sua fisionomia com o que este ícone representa do que a sua face, suas características físicas. E então, antes de nós falarmos sobre essas maravilhas de São Gregório, sua defesa da fé ortodoxa, nós podemos antes passar pelo Evangelho, que a Santa Igreja, portanto, determinou para o segundo domingo da Quaresma, onde nós temos o relato da cura do paralítico. Nesse Evangelho nos foi narrado que 4 amigos tanto queriam ajudar este outro amigo a ser curado, que mesmo a porta de onde Jesus estava, em sua casa, em Cafarnaum, para quem não sabe, nosso Senhor Jesus Cristo era de Nazaré, mas quando iniciou sua vida pública, ele alugou uma casa em Cafarnaum e ali morava. Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum era uma megalópole na época, uma metrópole, e portanto, como toda metrópole, é um grande fluxo de pessoas, e nosso Senhor iria aproveitar isso como uma ferramenta para que o maior número de pessoas pudesse acabar se deparando com ele, e ele aproveitar e disseminar a sua boa nova. E isso funcionou, e funcionou muito bem. Tantos milagres e revelações de Deus profundos ao coração humano ele já havia feito, que as multidões começaram a se aglomerar em sua casa, e ele estava ali ensinando num certo dia, e ninguém podia sair, ninguém podia entrar, porque a multidão era tamanha que não havia mais lugar dentro da casa, e até pelas beiradas das portas já haviam pessoas entupindo a casa. Mas esses 4 amigos, vendo essa circunstância, não se deixaram levar pelo impossível. Na verdade, quiseram desafiar até o impossível. E também era a fé deles, e a maquinação que fizeram por amor a esse amigo, que eles pensaram: nós vamos subir por cordas e roldanas, o paralítico, ele não pode andar, se ele tivesse a própria vontade dele, ele podia tentar se infiltrar na casa, ele não tem como fazer isso. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar 4 cordas, roldanas, vamos elevar o leito, vamos abrir um buraco no telhado, destelhá-lo, vamos descer ele no meio do saguão onde nosso Senhor esteja na sala, e aí nós vamos pedir que ele seja curado. Então fizeram isso, vendo o grande amor que essas pessoas tinham por esse amigo, por essa pessoa tão especial que eles consideravam, pela necessidade que viam que essa pessoa estava, e pela fé que eles tiveram que Cristo poderia curá-lo. Isso se submeteram praticamente a esse quase ridículo. E quando o leito desce, nosso Senhor profere as seguintes palavras: eis que os teus pecados estão perdoados. Aqui, meus amados cristãos ortodoxos, eu não quero esse ano passar muito sobre esses detalhes, quero avançar para outros temas esse ano. Em outros anos eu já falei sobre esses detalhes da relação do pecado com a doença humana e a queda do homem como um todo. Se quiser, nós temos outros anos esse sermão publicado, mas de uma maneira breve, como eu sei que pessoas novatas estão chegando da missão. Qual é a relação de Nosso Senhor? Chega um doente, ele diz, antes de qualquer coisa, uma coisa até sem sentido: os teus pecados estão perdoados. Por que isso? De onde vem essa questão? O que tem a ver um paralítico que não pode andar com os seus pecados estão perdoados? Aqui, nós temos que entender que toda a origem de todo o mal, a origem de todos os males, de todos os tempos, a origem da queda do homem, a origem da morte, a origem do poder do Hades sobre o homem, tudo se dá devido ao pecado. Toda a nossa queda, toda a nossa corruptibilidade, o poder do Hades que tem poder sobre nós, tudo isso se deu devido ao pecado. Como conseguinte, nós temos que entender que Deus não criou doenças quando Ele criou o universo. Tampouco criou a morte. Tudo isso é uma consequência da corruptibilidade que atua em nosso corpo devido ao pecado. E ao pecado que teve Adão, depois que nós nascemos, nós vamos adicionando à hereditariedade da corrupção os nossos pessoais pecados. E mais corrupção entre nós. E quanto mais corrupção entre nós, mais e mais nós vamos deixando que o poder da morte, o poder do Hades, possa invadir-nos, elevando-nos a cada vez mais, por alívio do pecado, buscar o prazer. Buscando o prazer, nós acabamos cometendo mais pecado. E devido a mais pecado, mais o poder do Hades nos aflige. Mais tristeza e doenças temos, precisamos de mais alívio. Como mais alívio, nós buscamos mais o prazer. Com mais prazer, nós cometemos mais pecado. E esse ciclo não tem fim. Ele só foi quebrado dentro do organismo e da pessoa humano-divina de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que na volição dele, na mente dele, dentro do seu poderio, tanto humano como divino, ele resolveu isso dentro de sua pessoa. E assim a vontade divina e humana nele não brigam, mas ambas se submetem
à vontade de Deus. Tanto a sua vontade divina, que já é Deus, como a sua vontade humana, ambas se submetem em concordância a Deus, e por isso em Cristo está a cura do homem. Então não vou mais me aprofundar muito nisso, mas aqui fica claro que a origem de todo o mal do mundo, antes de tudo, são os pecados. E é por isso que antes de resolver qualquer problema, nosso Senhor, de maneira abrupta, diz: os teus pecados estão perdoados. De tal maneira que isso levantou nos fariseus um senso crítico terrível. Mas peraí, como assim os teus pecados estão perdoados? Não só uma situação um pouco estranha, mas quem é você para dizer que os pecados estão perdoados, se só Deus pode perdoar os pecados? Então, nosso Senhor, lendo os pensamentos deles, disse o seguinte: por que pensais isso em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou eu dizer: levanta e toma o teu leite e anda? Aqui nosso Senhor desmascarou os fariseus, porque eles estavam pensando: eis aí um impostor. Ele está falando que os pecados desse homem podem ser perdoados, porque na verdade é uma coisa invisível o perdão dos pecados, é algo somente de Deus. Só Deus sabe se perdoa ou não os pecados, e portanto, certamente esse homem é um impostor, é um charlatão, está jogando um blefe. Essas pessoas estão inebriadas pelo seu ensinamento, e na verdade é algo invisível. E nosso Senhor, lendo os pensamentos, então disse a eles: já que é assim, então vamos dar uma prova visível do impossível, e nós vamos ver o que é mais fácil. Porque para mim, que sou Deus, na verdade não é difícil perdoar os pecados, eu faço o que eu quiser. Para vós que sois de mente racional, parece difícil que um paralítico ande, mas isso também é muito mais fácil para mim do que perdoar os pecados dos homens. Então, para o Filho do Homem, que o paralítico ande é muito mais fácil até do que o fato de perdoar pecados, que depende também da parte do arrependimento da pessoa e tudo mais. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então vamos para o que a princípio na mente de vocês humanos parece o mais difícil, mas não é. Muito mais difícil é perdoar pecados. Mas então vamos, levanta-te, toma o teu leite e anda. E então os fariseus foram desmascarados naquele pensamento que estavam ali. Pois se aquele impostor leu os pensamentos deles e ainda deu os que eles não imaginavam e que seria mais difícil, que era não só simplesmente o perdão dos pecados, mas agora o milagre do paralítico andar, retifica, mas ainda dá uma prova de que o que é invisível aos olhos dos homens também ocorreu. Sim, os pecados foram perdoados e, portanto, o paralítico teve primeiro a cura de sua alma e, como consequência, a cura de seu corpo. Todos os demais detalhes a respeito dessa situação, nós podemos deixar para outro ano. Hoje vamos prosseguir com o seguinte: vamos focar a nossa inteligência no tema que esse ano eu quero me aprofundar mais com vocês e deixar muito bem destacado. Observe que às vezes passa despercebido para nós essa palavra no Evangelho, ano após ano nós lemos e repetimos na Quaresma, mas às vezes passa muito despercebido a palavra na qual, e vendo a fé deles, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Muitas vezes nós passamos pela correria lendo o Evangelho, e lemos dos domingos desse ano, do ano que vem, do ano passado, e passa despercebida essa frase, que nossos santos padres tantas explicações têm sobre ela. E vendo a fé deles, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Meus amados cristãos ortodoxos, eis aqui um grande mistério embutido desse pequeno trecho do Evangelho. Nosso Senhor não disse vendo a fé do paralítico, a fé dele, disse a ele mesmo: seus pecados estão perdoados. Aqui nós vemos que é um mistério salvífico, de que é possível que Deus perdoe os nossos pecados pela intercessão e oração dos irmãos. Como isso ocorre é algo misterioso, nós não sabemos. Nós só sabemos que está aqui gravado no Evangelho, de que Deus perdoa os pecados de alguém pelas orações de outro. E eis o grande mistério da Santa Igreja Ortodoxa. É por isso que tanto nós apelamos pela oração e admoestamos as pessoas que constantemente orem uns pelos outros. Primeiramente, se vocês forem observar todo o corpo da Divina Liturgia, antes da oblação, durante a oblação, após a oblação, todo o recheio da Divina Liturgia, nas vigílias, é pedindo orações de várias circunstâncias pelos nossos irmãos, para a humanidade, para as pessoas.
especialmente a liturgia de São Basílio, no que diz respeito à quaresma, que nós celebramos São Basílio nos domingos, para você ter ideia, o nível de orações secretas, especialmente após a oblação, chega a 4 páginas de oração secreta, onde o sacerdote tem que se virar para poder ler, enquanto o coral está aí tentando ler de maneira bastante lenta aquilo que é o megalinário. Então, antes da oblação, nós temos uma oração de mais ou menos 3 páginas. Depois da oblação e da epíclese, nós temos aqui uma oração de intercessão pelas pessoas. Então, nós vamos lá. Observe o que a igreja pede após a oração de São Basílio, pelo mundo e por todos os demais. Então, vamos lá. Resumindo, pedimos a todos, pela intenção do amor de Deus, dos santos do dia, São João Batista, blá blá blá, e concede descanso aos defuntos onde resplandece a luz do seu rosto. Também te rogamos, ó Senhor, lembre-se de tua igreja santa, católica, apostólica, estendida de um extremo ao outro do mundo, concede-lhe a paz, já que redimiste com o precioso sangue de teu Cristo, e reafirma a tua santa casa até o fim dos séculos. Lembra-se, Senhor, dos que ofereceram esses dons, daqueles por quem, por meio dos quais o fizeram, de seus pedidos. Lembra-te, Senhor, dos quais as suas santas igrejas frutificam em boas obras, dos que te assistem aos pobres. Retribui-os com os teus ricos celestiais dons, outorga-os o celestial em vez do terreno, o eterno em lugar do efêmero, o incorruptível pelo corruptível. Lembra-te, Senhor, dos que habitam nos desertos, nas montanhas, nas grutas, nas cavernas da terra. Lembra-te, Senhor, dos que se preservam em castidade, devoção, asceticismo e um modo de viver digno. Lembra-te, Senhor, dos nossos governantes, que consignaste que rejam a terra. Coroa-os com a árvore da verdade, com a árvore da benevolência. Cobre suas cabeças no dia da guerra. Concede uma paz profunda e incólume. Plante em seus corações o que é bom para a tua igreja e para o teu povo, para que também nós, em sua serenidade, levemos uma vida tranquila e sossegada, em plena devoção e dignidade. Lembra, Senhor, de todo o governo, autoridade, do exército, aos bons conservos em bondade, aos maus, transforma-os em bons por tua benevolência. Lembra, Senhor, do povo aqui presente, dos que estão ausentes por motivos justificáveis. Tem piedade deles, de nós, por tua grande misericórdia. Enche seus celeiros de todo bem, conserva os seus matrimônios em paz e harmonia, educa as crianças, instrui a juventude, sustenta a velhice, conforta os pusilânimes, reúne os que estão no erro. Faz voltar os que se extraviaram e reintegra-os à tua Santa Igreja Católica Apostólica. Livra os agoniados pelos espíritos imundos, acompanha os que viajam por terra marear, assiste as viúvas, defende os órfãos, liberta os cativos, cura os enfermos, e lembra-te, ó Deus, dos que estão nos tribunais, nas prisões, nas minas, nos exílios, nos trabalhos forçados, de quem sofre qualquer pena, necessidade, adversidade, de todos que imploram por tua grande misericórdia, dos que nos amam, dos que nos odeiam, dos que nos encomendaram a nós em dignas orações. Lembra-te, Senhor, de teu povo, que derrama sobre eles tua abundante misericórdia, concede a cada um o que peça para a sua salvação. E ao que não comemoramos ainda por ignorância ou por esquecimento, devido à grande quantidade de nomes, comemora tu. Senhor, como disse, já que nós sacerdotes, o que nós esquecemos, tu comemoras em nosso lugar. Ó Deus, que sabes a idade e o nome, e conheces a cada um segundo desde o seio de sua mãe. Pois tu és o auxílio dos desamparados, esperança dos desesperados, salvador dos atormentados, o porto dos navegantes, o médico dos enfermos, sê tudo para todos. Ó tu que conheces cada homem seu pedido e de cada lar sua necessidade. Livra o Senhor dessa cidade, de toda a cidade do país, da fome, da epidemia, do sismo, da inundação, do incêndio, da espada, da invasão dos inimigos e de uma guerra civil. Então, vocês imaginam quantos tipos de palavras, no meio do cansaço, no meio das tentações, no meio de tudo aquilo que é a liturgia, nós temos que nos concentrar nessas palavras profundíssimas. Afinal de contas, seria ridículo que nós sacerdotes rezássemos essas coisas só da boca para fora e não com o intelecto concentrado, não é? Então vocês vejam como todo o corpo da Igreja Ortodoxa afirma e reafirma de maneira muito repetitiva. As pessoas dizem, por que tanto o Senhor tem piedade? Uma vez veio um aspirante a monge aqui, que foi educado por outros sínodos, e chegou para nós aqui, ele reclamava, que orações repetitivas, por que tanto o Senhor tem piedade? Um aspirante a monge. E eu fui explicar para ele justamente isso. Por que você acha que a oração é repetitiva? Porque muito o Senhor tem piedade, as litanias, a litania suplicante, depois a litania fervorosa. Por que tanta litania? Pelo motivo de que, pelas orações deles, será dito a ti, os teus pecados estão perdoados. Isso vale para mim, vale para você, vale para você, vale para você também. Pelas orações deles, Cristo dirá a ti,
os teus pecados estão perdoados. Levanta, toma o teu leito, que é o teu corpo corruptível. A tua alma agora vai levantar, vai tomar o seu leito, que é o corpo moribundo, e ela vai andar. Vai andar para fazer obras de misericórdia, para servir ao Senhor nos mandamentos. Ela vai se energizar com a graça do perdão dos pecados e a graça de Deus que vai habitar nela. Por isso é um paralítico. O leito que ele toma é o corpo moribundo, doente, a qual a alma acaba jazendo também nessas mesmas enfermidades do pecado. E tendo a alma sido curada do pecado, ela agora pode dar ao corpo a capacidade de se locomover, de se levantar para obras de justiça, obras de misericórdia, entendimento dos mandamentos, entendimento dos mistérios de Deus. Por isso, pelas orações deles, que repetem, Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, 40 vezes, em honra aos 40 dias de Moisés no deserto, em honra aos 40 dias, em honra ao jejum de Cristo, 12 vezes, em honra ao coro dos apóstolos, e as litanias, Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, inúmeras vezes, Senhor tem piedade, gospel de Panino, Kyrie eleison, Lord have mercy, Senhor tem piedade, em todos os idiomas, em todos os lugares, de todos os domingos, a igreja se une com todos os seus fiéis, de maneira universal, e todos estamos clamando, todos em comunhão, da Geórgia ao Uzbequistão, a Palestina, onde tiver uma igreja ortodoxa, a América do Norte, do Sul, na África, todos os domingos e todos os dias santos. E nos monastérios, todos os dias do ano, vale lembrar, monastério de Jerusalém, no Monte Athos, nosso monastério em Boston, nos conventos, todos os dias do ano, a profissão dos bons alarmam tudo e todos, só para 24 horas, rezarem publicamente nos ofícios, Senhor tem piedade, e nas suas orações privadas, no cordão de oração, Senhor tem piedade. Por quê? Por que essa é a alma da igreja ortodoxa? Não é porque é cansativo e repetitivo, é porque é uma arma que Deus nos deu e parece ser a única coisa que a gente pode se amparar, porque é um mistério. Pelas orações deles, tu escutarás, João, os teus pecados estão perdoados. Parece que nosso Senhor, então, a mente de Deus, que é preservada apenas na ortodoxia, a mentalidade divina, que é passada aos homens nessa tradução que nós, por algum motivo, ganhamos e temos que preservar, parece que a mente de Deus, então, é uma mente insondável que luta 24 horas, fica criando meios, né? Parece que Deus quer criar meios mirabolantes para poder salvar o homem, tanto que ele ama o homem. E é um Deus de amor, um Deus benevolente, um Deus filântropo, ou seja, que ama a humanidade. Tanto ele é louco de amor pela humanidade que cria até maneiras que nós nunca imaginaríamos para inventar uma moda de ter os pecados dos homens perdoados, ao ponto de dizer, por causa das orações deles, fizeram um sacrifício, te levantaram no telhado, que são também o símbolo de 4 evangelistas que carregam a Santa Igreja com seus ensinamentos e nos deixam a par do que é o arrependimento. Por isso simboliza-se os 4 homens que levantaram a humanidade caída através dos evangelistas, dando a elas a instrução da palavra. Significa justamente isso, que Deus é capaz de ficar criando maneiras até de, parece que, facilitar para que os nossos pecados sejam perdoados e sejamos salvos. Esse é o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de compaixão. Somente encontrado, óbvio, na comunhão do seio da igreja ortodoxa. E é óbvio, o próprio mainstream e a própria performance dos ritos da igreja ortodoxa manifestam o que Deus no céu pensa, é o que ele manifestou na sua identidade, através dos seus santos e através da sua performance litúrgica. Isso é uma coisa óbvia, não é? Por que os outros ritos são muito diferentes? Porque eles não têm a mesma mentalidade de Deus, eles estão inventados ou diminuídos conforme a imaginação do intelecto humano. Vale lembrar, vale pesquisar. Então, meus queridos cristãos ortodoxos, vejamos o seguinte, essas coisas são muito sérias, são muito preciosas, não podemos deixar batido. Nós, para vocês terem ideia, nós seguimos, obviamente, Padre Pantelimo sempre nos contava isso, que houve no Monte Athos um certo monge que estava celebrando liturgias de madrugada com o seu sacerdote, e assim como nós herdamos do monastério de Boston a tradição de celebrar liturgias no nosso monastério, herdou isso do Monte Athos, de celebrar liturgias todos os dias da semana pela madrugada, 2h30, 3 da manhã, isso herdamos da prática do Monte Athos. Então, sempre de madrugada, o mongezinho ali tinha a obediência de ler todo um rolo de infinitos nomes que o seu sacerdote havia acumulado de pessoas mortas ao longo de, e vivas também, mas principalmente os mortos, ao longo de vários anos de sacerdócio. Até nós sabemos pelo nosso próprio monastério, cada sacerdote antigo, o próprio Padre Pantelimo, como conhecer pessoas de todo o mundo, quando ia comemorar os seus mortos ali naquela parte da proscomídia, que eu bato o sininho, para que o coral fique em silêncio na salmodia e eu possa comemorar os mortos, os vivos e os mortos. E quando o sacerdote, quanto mais velho fica, a lista que ele tem, às vezes, é um rolo, pergaminhos e pergaminhos de nomes.
Nomes e nomes, centenas de nomes, ele vai dizer um por um, ele vai se lembrar de um por um que pediu oração para ele quando era vivo, o que já está morto, os dos vivos pediram oração, os seus fiéis que ele já tem, os que ele já teve, os que já morreram, né? De tal maneira que esse sacerdote, no Monte Athos, ele tinha uma lista enorme, gigantesca, páginas e páginas. E ele deu obediência a esse monge que, ó, enquanto eu estou aqui fazendo a proscomídia, dando as partículas, você vai lendo. Igual quando eu peço aqui que alguém vá lendo também a lista dos principais vivos e mortos do sínodo. E agora, se alguém às vezes vem de má vontade, né? Às vezes cansado por causa do sono, vou ter que ler essa lista. Veja bem o que eu vou lhes explicar agora. Esse monge, então, começou a ter muitos pensamentos de dúvida, dizendo, qual o sentido todo dia repetir isso? Ai, que obediência cansativa e maçante, não é? Todos os dias ler esses nomes, nome após nome, vivos e mortos. E ele teve essas dúvidas e essa tentação. Então o anjo apareceu para ele e disse o seguinte: veja o que acontece todas as vezes que você proclama um só desses nomes. E mostrou para ele que toda vez que ele dizia lá, bispo tal, fulano de tal, e cada um dos mortos principalmente, todas as vezes que ele diz o nome de um morto, ali, comemorado, um dos pecados que ele cometeu, o anjo, o próprio anjo da guarda dele, removia esses pecados do livro da vida, e esse pecado é eliminado diante de Deus. E ele se regozijou, ficou muito feliz dessa revelação, e por próprio entusiasmo pessoal, ele pesquisou mais nomes de outras pessoas com outros sacerdotes para aumentar mais ainda a lista de pessoas que ele leria. Então, principalmente, não só os vivos, mas isso funciona também principalmente para os mortos. Por quê? Porque principalmente eu digo para os mortos? Porque os mortos já não podem orar mais por si mesmos. Não há arrependimento após a morte, porque só há mudança de mente quando a alma está ligada ao coração, ao corpo. Quando a alma se separa do corpo, e isso chama-se morte, não há mais como a mente mudar o seu estado. Logo, não há mais arrependimento após a morte e, por conseguinte, é impossível que a alma ore por si mesma quando a alma se separa de seu corpo. Isso, em resumo, é morte. Por isso que é terrível, em certo aspecto, se nós não fizermos a coisa correta enquanto vivos. E por isso que, especialmente pelos mortos que não podem mais orar por si mesmos, mais ainda nós temos que aproveitar essa deixa do Evangelho de hoje, onde diz: e escutando a oração deles, vendo a fé deles, escute o morto que estás no Hades, os teus pecados estão perdoados. E assim nós temos o poder, enquanto estamos vivos, de até ir removendo pessoas do Hades. Enquanto não houver o juízo final, quem por algum motivo está no Hades pode ser removido do Hades pelas orações da igreja, que ora pelos seus mortos com muito amor. E o que acontece para nós? A gente acha que estamos fazendo o bem só para os outros, mas como eu dei o exemplo desse, Deus é tão misericordioso e maquina a sua inteligência para o bem do homem, que ainda dá uma retribuição e recompensa. Veja bem, eu quero salvar quem nem mesmo tem capacidade de orar por si mesmo. Então aproveito orações de alguém, por um mistério, pelo amor de alguém a mim como Deus, e amor ao próximo, desta pessoa pelo seu próximo, eu digo ao outro que nem tem capacidade de às vezes acordar e orar por si mesmo, porque está perdido às vezes num pecado, numa época difícil da vida, numa época que talvez esteja afastado da igreja principalmente, foi batizado e se separou da igreja. Muitos desses casos são os que mais precisam de oração, estão sob um endemoniamento muito grande. O que a gente faz? A gente ora por eles, por amor a Deus e por amor a essa pessoa. Ainda que nós não temos amor, oferecemos as migalhas de amor, por assim dizer. O que Deus faz? Aproveita essa deixa, esse amor a Deus e ao próximo de alguém, por outro alguém, e perdoa e salva o outro alguém. Mas ele tão é misericordioso que diz: e você, como fez um trabalho para mim, eu vou te dar um salário. E o teu salário é que você, orando pela salvação do outro, eu também removo um pouquinho dos seus pecados. E assim nós vamos juntos fazendo de tudo possível para que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois diz a Escritura: Deus não se compraz e não se agrada com a morte do pecador, mas que deseja que ele se converta e viva eternamente e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Para todos, se fosse possível, Deus poderia dar essa oportunidade. Mas como nem todos vão se salvar, Deus abre esses atalhos e essas ferramentas preciosíssimas para que também o maior número de pessoas possam se salvar. Por isso nós rezamos por todos, como vocês viram ali, um exemplo da oração do São Basílio era muito maior a liturgia de São Basílio que a de Crisóstomo, embora nos tempos modernos possa não parecer, mas ela é muito mais extensa, principalmente internamente para os sacerdotes,
ela é mais trabalhosa do que Crisóstomo, porque justamente Basílio sempre colocava detalhes e detalhes e detalhes na sua liturgia. E Crisóstomo, claro, ele fez uma pequena compilação para que essa liturgia fosse mais breve, não é? Então, meus amados cristãos ortodoxos, não vamos desistir nunca de entender que a gente precisa botar na nossa cabeça que nós temos a capacidade, quando vivos, de orar por nós, mas muito mais orar pelos outros e principalmente pelos mortos. E disso, Deus ainda nos recompensará, removendo também os nossos pecados, porque Ele é o Deus de amor, o Deus de bondade. Voltando então ao tema de hoje, profundíssimo teologicamente falando, importantíssimo para nos entendermos o que significa ser um cristão ortodoxo, qual é o distintivo de um cristão ortodoxo, é entender que a nossa fé tem uma exclusividade. Essa exclusividade se dá pelo seguinte ponto que nós vamos explicar aqui. Barlaão da Calábria, muitos males vieram da Itália, vocês me perdoem que são de descendência italiana, mas muitos males do mundo vieram da Itália, por conseguinte também dos romanos, né? Que obviamente italianos, né? Então vocês me desculpem, não é nenhum racismo, não é nenhum preconceito, mas nós estamos dizendo aqui, fazendo até uma pequena piada, de que a Calábria fica na Itália e da Itália veio o Barlaão. E Barlaão veio e começou lá no Oriente a pregar uma filosofia bastante estranha ao pensamento cristão, puro ortodoxo. Obviamente o Ocidente já havia abraçado isso, mas ele foi lá no Oriente e começou a dizer o seguinte: a luz do Tabor, por exemplo, que vocês monges do Monte Athos dizem ver em suas orações, dizem até que monges transfiguram, né, que quando comungam veem pessoas se transfigurando. Essa tal luz que vocês veem, e que Cristo também se transfigurou no Tabor, não passa de uma luz criada. Não é a luz eterna, como vocês estão dizendo, que é uma luz da Trindade. Ora, a Trindade, temos o dogma da inacessibilidade da razão para com a Trindade e da unicidade da substância divina, não é? E então, pelo amor de Deus, isso aí vocês estão tendo uma ilusão, não é? Ou essa luz é uma luz criada. Pode ser um fenômeno de Deus, mas se assim o for, é uma luz criada, tal como a luz do Sol, os fótons. Deus também cria um fenômeno abrupto no meio do tempo para comunicar os seus milagres. E os monges do Monte Athos, versados na oração, ao verem aquilo, não tinham a capacidade até de debater essas coisas, porque não tinham por que sair para debates, mas no seu coração e intelecto disseram: esse cara está louco. Como é que a gente vai explicar para ele o que a gente vive no coração, que é no nosso silêncio, né? Como é que a gente vai explicar o que a gente vive na exequia, na quietude, da oração, do silêncio do coração? Nós temos total convicção que o que a gente vê é algo incriado, é a própria luz de Deus incriada, porque nós sabemos que é assim, porque a gente vive assim, e teologicamente recebemos a revelação do nossa mente assim, e sempre foi assim. Agora, como é que a gente vai explicar? E aí foram chamar nada mais nada menos do que o Santíssimo, famoso por sua santidade, sua oração e sua exequia, Gregório, que futuro arcebispo de Tessalônica. E Gregório, como antes de entrar para a vida monástica, além do asceticismo, da educação de suas mães, de sua mãe, de suas irmãs, de seus irmãos, que todos ele convenceu, fez uma reunião na casa, quando ia se despedir do mundo para ir para o Monte Athos, e o resultado foi que ele convenceu, na verdade, todos, incluindo sua mãe, irmãs ele para o convento, irmãos aí para o Monte Athos, e a mãe também para ir para o convento, e toda a família se despediu do mundo. Então toda a sua família é santa, sua mãe, seus irmãos, todos são santos. E várias visões ele tinha, inclusive, da mãe de Deus. A mãe de Deus deu a ele um dom de privilégio, de que todas as vezes que ele tinha tentações do demônio, estava perigo físico de acidentes, a mãe de Deus tinha um vínculo muito grande com ele. Antes mesmo do que nós estamos dizendo nesse episódio, Gregório Palamas tinha uma relação muito especial com a mãe de Deus, muito parecida com o que José o Exicasta, nos tempos aqui modernos, do século XX, também tinha com a mãe de Deus. Muito parecida com a relação que a Hierônimo de Egina, aqui também para nós, próximo do nosso monastério, São Jerônimo de Egina, também tinha uma relação muito próxima com a mãe de Deus. Só fazendo um pequeno adendo rápido aqui, vocês, quando lerem a biografia de Hierônimo, vão ver que certa vez ele tinha uma certa monja, ou praxa, que era sua discípula, e ela era insatisfeita com o fato de que ele vivia ali no esquite, né, longe de convento, longe de monastérios, e ela queria o sonho de ser monjinha, né, no meio do convento, com todo o gabarito, os ofícios, a liturgia, a companhia das monjas, tudo ali no gabarito, né, dos ofícios completos, e não queria ser só uma serviçal, né, de um padre que se retirou para ser um eremita, né, e ela pegou o barco, se despediu, olhou para ele, disse que ia embora,
ele consertando o seu reloginho, que era o artesanato dele, pegava bombas da Segunda Guerra Mundial e transformava em relógios, era o seu artesanato, e aí ele não disse nada, só fez assim com a cabeça, não falou nada, e ela foi embora. No meio do bote, quando estava se despedindo de Egina, indo rumo a Constantinopla, para poder seguir rumo a algum convento, ela adormeceu. E quando adormeceu, ela tem uma visão da mãe de Deus que diz o seguinte a ela: eu não sei para onde é que você está indo, porque todos os seres humanos hoje vivos, o que mais me ama é meu padre Jerônimo. E você está indo querendo fazer o que não sei aonde, sendo que tem ali a pessoa que mais me ama em toda a face da terra atualmente. E ela acordou muito aterrorizada com aquilo, voltou, com muita vergonha, não disse nada para ele, entrou calada, com muita vergonha para as suas instalações. Ele não disse nada, só deu aquele olhar assim maroto, aquele típico olhar de alguém que está, vamos dizer assim, bastante superior à situação. E depois, obviamente, quando ele fitou ela, fez um olhar assim como quem diz, né? A gente sabe muito bem da visão que ela havia tido, né? Então, eu contei esse episódio de Aba Jerônimo para vocês terem uma ideia da relação que Gregório Palamas também tinha com a Mãe de Deus, uma relação muito íntima e próxima desta mesma maneira, né? Então, antes de nós chegarmos à defesa da fé, estamos aqui entendendo o que é um distintivo de um cristão ortodoxo na figura de Gregório Palamas, independente da glória célebre que depois ele se tornou por defender a ortodoxia inteira no concílio local de Constantinopla para os santos exicastas. Nós até chamamos esse concílio local de Constantinopla, no século XIV, esse concílio foi chamado Concílio dos Santos Exicastas, porque embora não foi ecumênico, foi local, foi um concílio que realmente defendeu a fé ortodoxa de cair sobre as falácias de Balaão e depois a Inquidinos e os seus demais seguidores. Então o que aconteceu foi o seguinte: Gregório vem, chamado pelos monges, por essa fama que eu dei uma amostra para vocês, de santidade, e ele diz, bom, conhecimento que ele tinha formado no mundo também de filosofia e dialética, então ele começa a colocar essa teologia que os monges tinham no coraçãozinho, em forma de palavras, explicando. É muito importante que vocês leiam todos esses artigos da Quaresma, volto a repetir, principalmente no domingo de hoje, eu traduzi há muitos anos atrás, esse artigo chamado O Espírito Santo na Doutrina Palamita. É um dos artigos mais preciosos de todas as minhas publicações, de todo o material que eu tenho. Se eu pudesse realmente resgatar algo para poder nunca esquecer essas palavras, esse artigo eu imprimiria e levaria comigo para onde quer que eu fosse, para sempre eu me lembrar dessas palavras, dessa explicação desse artigo maravilhoso sobre o que é o Espírito Santo da doutrina palamita. Nesse artigo nós temos uma grande defesa contra o nominalismo, como os name fighters, as pessoas que atacam o nome de Deus, contra os católicos romanos e protestantes que negam a existência da graça incriada, inclusive sobre várias questões para entendermos o que é a nossa fé, o que acontece nos ofícios, o que acontece na liturgia, o que acontece quando nós oramos, o que é de fato a Igreja Ortodoxa. A energia de Deus, a sua graça, diz Gregório Palamas, ela é incriada, porque ela é inseparável da essência de Deus e sua substância. Ainda que não é a substância de Deus, a energia é inseparável da substância. E Gregório Palamas explicava esses detalhes de maneira tão simples que até o mais iletrado, o mais simples de Constantinopla, podia entender suas palavras devido à astúcia de sua inteligência e de sua capacidade de santidade de colocar coisas elevadíssimas espirituais em pontos de uma linguagem acessível. E ele explicou o seguinte: assim como o Sol, existe o Sol, o elemento Sol, o astro, e existe também o seu calor, a sua luz, a sua temperatura. O calor, a temperatura, os seus raios, são ou não são separáveis ou inseparáveis do próprio Sol? São inseparáveis. Tem como separar o raio do Sol? Não. O Sol existindo, já existe seus raios. Eu não tenho como separar os raios do Sol para dizer o raio é uma parte diferente do Sol, ou é outra coisa do Sol. Não, é uma energia, não é? O Sol existindo, ele tem sua energia, que é manifestada em calor, em luz e em raios. Inclusive, quando há a refração, nós vemos até os raios atravessando as partículas de água e de vapor no céu. Esses raios são separáveis do Sol? Não, é uma coisa única, não é? Ainda que existe a substância do astro e a consequência dessa existência, que é a sua luz, sua energia, o seu calor. A mesma coisa é Deus e a divindade.
Uma vez que Deus existe, ele é eterno, sempre existiu, existe e sempre existirá. E ele tem a sua natureza intradivina, intratrinitária entre suas hipóstases, entre suas pessoas divinas. Mas isso também no cosmos, que foi uma hora criado, que antes não existia cosmos, no mundo era Deus. Mas depois que o cosmos existiu, esse cosmos, antes de qualquer coisa ser criada, quando até o próprio cosmos foi criado, ele foi criado através de quê? Dizer, o que foi que criou o cosmos? Não foi a graça e o poder de Deus? Alguém tem dúvida disso? Ah, sim, o poder de Deus criou. Ótimo, esse poder é sua graça, não é? Sim. Ok, e essa graça então que criou, ela vem da onde? É a própria graça de Deus, que é tão eterna quanto o próprio Deus. Essa graça que ele criou é oriunda dele mesmo, reflexo e fluxo constante dele mesmo, que se manifesta agora na criação. Então a graça cria, mas a graça também ilumina e ensina. A graça também deifica, principalmente, que é o ponto principal daqui. Quando nós negamos que o poder, a graça e a energia de Deus é incriada, e que, segundo a teoria dos teólogos católicos protestantes, como é que se dá a criação do mundo se Deus é inacessível ao tudo, pelo dogma da inacessibilidade ao mundo? Como é que Deus criou? Ele cria uma graça, um intermédio, um poder temporal, que cria, ou ilumina, ou revela, ou salva, ou perdoa. E depois essa graça se desvanece no cosmos, porque foi apenas o intermédio para que Deus inacessível possa se tornar operante no mundo. E isso é uma heresia brutal. Isso queima todos os evangelhos com uma só palavra, não é? E é perigosíssimo, porque significa, então, meus amados cristãos ortodoxos, que há um risco de nós nunca termos conhecido a Deus de fato. Se há um intermediário entre o intelecto divino e nós, e esse intermediário existe, então pode ser que tudo é uma grande ilusão. Outra coisa, principalmente, então, não existe deificação e teoses. Porque deificação só pode existir se a graça da qual eu serei partícipe, como diz o apóstolo Pedro, não é? O que é deificação? Deificação é uma linguagem do que o Ocidente chama de salvação. Salvação em que sentido? Não, só existe um tipo de salvação no cristianismo, que é nós sermos partícipes da divindade de Deus, não da sua substância, mas através de suas energias incriadas, que são inseparáveis de Deus, eternas, tal como ele é. Aí tem sentido de que essa energia, quando me banha, eu estou participando diretamente de Deus, porque essa graça é inseparável de sua essência. Então me tornarei partícipe de Deus, sem economias, sem reservas. E isso é deificação. Se de fato a graça de Deus é criada, não existe deificação. E é por isso que os católicos e protestantes não creem que a salvação é deificação. E creem em outro tipo de salvação, ao nível moral, ao nível para o mundo que há de vir do além, que não sabem também definir. Creem que é só uma questão de juízo. Você foi um bom menino, você será preservado de punição. Seria isso a salvação, né? A salvação no Ocidente resumiu-se a não estar no inferno. Quanto ao que é a comunhão com Deus aqui e agora, seria uma coisa que fica para o mundo que há de vir. Ou seja, é um tipo de pré-ateísmo que foi o pai do ateísmo moderno. E do nominalismo teológico que esvazia tudo o que é matéria e palavra e letra e evangelho e escritura e oração e verbalizar a oração, prostrações, jejum. Tudo isso não tem sentido pela teologia barlamita. Porque então tudo que a gente faz não tem vínculo real com a energia criada de Deus. Para que você está jejuando na quaresma, João? Para que você faz prostrações e se esforça, Elizabeth? Tudo isso aí tem um intermediário entre o seu jejum, seu sacrifício, a sua performance aqui com o seu corpo, e tem um intermediário aí que você não sabe muito bem se ele entrega ou não o pacote, que já estamos aqui já até viajando em vários tipos de coisas que são muito incertas, de que se é que isso está chegando à divindade de fato, numa comunicação com a Trindade real e tangível. É por isso que todas as práticas de jejum e performances de oração e ritos no catolicismo e no protestantismo são mortos. Ontem mesmo, um dos nossos buscadores da verdade, que abandonando o catolicismo, o protestantismo, o intelectualismo, esse conservadorismo da direita, e essa corrente intelectual que tinha no Brasil, não vou denominar o nome, mas você sabe bem que nome que eu estou me referindo, dessa suposta corrente conservadora do Brasil,
que impedem muitos de serem ortodoxos por esse escravismo do intelecto, esse engessar da mente humana na filosofia vã. De Barlam, a mesmíssima coisa. Nós poderíamos até dizer aqui, barlamismo é igual a, mas eu vou pular para não ficar muito polêmico o sermão, não é? Mas é isso, por quê? Ontem mesmo um buscador da verdade me dizia, o que me fez desanimar do cristianismo e quase fui me dar ao Islã, se não fosse pelo que o senhor me explicou, que a ortodoxia é e o que ela diz sobre o Islã, e por um Cristo que eu não me fiz Islã em toda a minha família, porque as liturgias todas e as práticas cristãs, todas as liturgias e a maneira como performam, ao longo do tempo, nos deixam completamente esvaziados de qualquer ânimo. Não se vê nenhuma vida nem sentido nelas. Mas isso também é um dom que a pessoa também recebe de perceber isso, não é? É necessário a pessoa estar buscando dentro do coração uma união real com Deus. Quem busca união real com Deus, não religião, não doutrina, nem filosofia, consegue discernir que está faltando algo. Algo falta aí. Tem algo que eu quero no encontro, que o meu coração busca, eu não sei o que é, e eu não sei onde é que eu posso dar a ele o que ele quer. Porque o meu coração quer algo, mas eu não sei onde está, nem o que é isso que ele quer. O que ele quer, meus amados cristãos, no nosso coração? Ele quer a graça de Deus. Mas a graça de Deus, óbvio, como ela é, que é incriada. E que a fonte desta graça no mundo é a Santa Igreja Ortodoxa, porque ela é o corpo de Cristo. E através do Espírito Santo, o corpo de Cristo é comunicador das energias divinas. E diz Gregório Palamas, parafraseando e repetindo o Gregório Teólogo e Basílio o Grande, arcebispo de Cesareia da Capadócia. Há que se diferenciar, diz Basílio, ao dogma da unicidade da substância de Deus, de sua existência intradivina e extradivina, ao qual nós temos de diferenciar, diz Basílio, de ousia, substância e natureza divinas, que sim são inacessíveis, e as suas energias, que é a parte de Deus inseparável dele, que atua no mundo, criando-o, sustentando-o, iluminando-o, e no ser humano criado, no Éden, no Adão, com o objetivo de deificá-lo. Aí sim ele pode ser partícipe de sua energia, pois continua Gregório o teólogo, pai da teologia como nós conhecemos. O Deus absconditus torna-se o Deus revelatus. O Deus inacessível e cognoscível à razão, dá-se todo em suas energias, através de seu Espírito, que é a pessoa divina, a terceira, responsável por ser o comunicador das energias de Deus ao mundo visível, ao mundo criado. Esse é o papel do Espírito e, em resumo, conclui Gregório Palamas. E isso é Santíssima Trindade. A ação do Pai, realizada no Filho, pelo Espírito. E isso é Santíssima Trindade. E esse Espírito é o comunicador. Cada pessoa tem um papel. E o Espírito Santo, o papel que eu digo assim, na relação com o homem, não é? Então, o papel do Pai é uma coisa, o papel do Filho é outro, o papel do Espírito Santo em respeito no tocante à pessoa humana que nós somos. Então, Cristo primeiro, em toda a humanidade, em Cristo, teve a sua natureza humana deificada de maneira genérica. O acesso à substância humana, que agora é deificada, está quando Cristo sentou-se à direita do Pai, à sua destra, em sua ascensão. O que ele fez? Ele pegou a sua natureza, que era humana e ressurrecta, e a deificou. Isso é a ascensão, a festa da ascensão. Então, quem agora participar do seu corpo e da sua substância também humana, substância esta que é inseparável de sua pessoa divina, na igreja passa agora a ser deificado. Porque participando da natureza de Cristo e seu corpo, que é humano divino, mas volto a dizer, a parte humana é deificada, o que acontece com a nossa parte humana? Vai sendo também deificada. Não por substância e natureza, mas por graça. O que Deus é por natureza, o ser humano agora passa a ser por graça. O que o figuro de Cristo Theantropos, quando se senta à direita do Pai e deifica seu corpo, mais do que ressurrecto, agora o corpo é deificado, o que ele é na pessoa dele, por essa natureza divina, humana, nós vamos sendo por graça. Que graça? A graça incriada. E quem é o comunicador dessa graça para nós, que agora não só é natureza humana na ascensão, mas individualmente, cada pessoa vai se tornando outros Cristos. Em que sentido? Quem é o agente disso? O Espírito Santo, através dos mistérios. Moda esses mistérios do sacerdócio,
que abre a porta para ser o doador dos outros mistérios. E através dos outros mistérios nós vamos participando dessa deificação. Deificação só pode ser possível se essa energia, essa graça, esse mistério que atua nos ícones, nas prostrações, na liturgia, até a mudança do pão e do vinho, em algo que seja de fato o corpo e sangue de Cristo. Pode ser real se a energia de Deus for criada, for separada da sua própria essência divina. Está vendo como é perigoso? E muitas pessoas vão refletir nessas teologias e vão lendo Barlam até escolástica, aristotelismo e teologia romana, protestante, os 12 Espíritos Santos são criados. A energia, a graça de Deus, o poder de Deus é criado, resolve um probleminha, se desvanece. Vem aqui, transforma as espécimes, desvanece. Opa! Que muita pessoa que estudou bem a teologia romana chega em conclusão de que, infelizmente, o que, na verdade, o Papa pode ter pregado, o que os protestantes pregam em suas academias, pode ter sido só uma ilusão, uma fabricação da imaginação, e até Moisés pode ter também caído nessa imaginação. E isso é o pai do ateísmo moderno. Quantos teólogos honestos penetram na teologia romano-protestante? O resultado é o ateísmo. Basta você perguntar nos seminários, quantos ateus estão ali? A fábrica de seminários, tanto na ortodoxia atual quanto no romanismo, é uma fábrica de ateus. Porque até o meu ortodoxo atual está devagarinho sendo impregnado com a influência e o sopro da fumaça do Ocidente. Então, Gregório Palamasso, quando bate o pé e explica tudo isso que eu vos expliquei, automaticamente ele defende o mundo ortodoxo de cair no que seria a destruição daquilo que é a crença na deificação. E vocês vão perceber que todas as heresias de Ário, até o barlamismo e todas as outras que surgem, elas sempre podem até serem contraditórias em alguns pontos, mas em um ponto elas sempre concordam, que a energia de Deus é criada e que, portanto, a deificação não existe. A única doutrina que mantém o dogma da deificação é a Igreja Ortodoxa, porque entende bem quem Deus é. E é por isso que Gregório Palamasso, no domingo de hoje, é colocado como mestre, como diz nos tropários, a viola da ortodoxia, não é? Porque ela pregou ao mundo o que de fato é ser um cristão ortodoxo, e é exemplo dos bispos, o que um hierarca ortodoxo tem que pregar ao seu rebanho, não é? A defesa da deificação e que os dons do Espírito Santo são criados porque são frutos do poder, da energia, da graça de Deus, de sua força, que são incriadas, inseparáveis de sua essência. Finalizando, Gregório Palamasso colocou todos no chinelo quando deu a seguinte explicação. Se você pegar uma lente e você pega ali os raios do sol e convergem ele para um só ponto, essa lente começa a esquentar e se você coloca ela numa gramínea, essa gramínea primeiro ela começa a mudar a cor de verde, começa a ficar vermelha, 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 depois queima e vira fogo. Porque toda a energia do sol, os seus raios que são inseparáveis dele, produziu agora um foco de energia e aquela gramínea passou a queimar. Quando a gramínea queima, tem alguma diferença entre o estado dela queimante, vamos assim chamar, não é flamejante, e o sol original? Nós temos o sol original e o sol criado. Mas o sol criado tornou-se sol apenas por causa das energias que são inseparáveis do mesmo sol. Assim é o ser humano. Quando ele é energizado pela graça de Deus, convergida pelo olho da mente e da atenção, o que acontece? O ser humano, de tanto ser energizado pela essa graça do própria Trindade, do próprio Deus, vai mudando não a sua natureza, porque a natureza da grama continuava grama. A natureza do sol continuou sol, mas o estado da natureza da gramínea mudou temporariamente. Ela foi alterada. Ela não mudou a sua substância, continuou sendo grama. E o sol continuou sendo sol. Mas agora a grama teve alteração da sua substância. Logo, assim, o ser humano, quando é deificado, é isso. De tantos raios da graça de Deus nos banhar, através da purificação, do jejum, das orações, do arrependimento, da comunhão, dos santos dons que são vivificantes, salvíficos, eternos, o que acontece? A gente continua sendo homens. A natureza humana continua sendo humana, mas nós temos uma alteração na nossa natureza, que chamamos de iluminação, primeiro, purificação, iluminação e, por último, a deificação, a teoses. Então, nós continuamos sendo homem por natureza, mas pela graça deificados, tornando-se, portanto, deuses criados, através da energia incriada. E Deus continua Deus em sua essência.
mas com suas energias se deu todo a nós, porque isso é o Deus de amor. Quando nós falamos amor, bondade, paz, paciência, longanimidade, que Deus é misericórdia e compaixão, isso tudo são energias de Deus que vão sendo comunicadas ao homem. Quando nós dizemos que Deus existe porque Ele se revelou e apareceu a alguém e até disse, eu sou, tudo isso Ele se comunicou ao intelecto humano através de suas energias incriadas e separáveis de sua substância. E é por isso que nós não estamos blefando e temos certeza total do que falamos e convicção do que vivemos. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, tendo sido fortalecidos pelo triunfo da ortodoxia no domingo passado, a maravilha da explicação do que é a natureza da ortodoxia deste domingo, vamos então com ânimo seguir para mais uma semana de jejum, uma semana de asceticismo. Domingo que vem nos reunimos novamente para a graça do domingo que está ali no meio entre a Páscoa e o domingo do perdão. O domingo chamado a elevação da Santa Cruz, onde assim como no Jardim do Éden existia no meio a árvore da vida, no meio do jejum, Deus plantou uma árvore, um madeiro. Esse madeiro agora é sua cruz, para venerarmos, beijarmos e renovarmos o fôlego para aquela semana final. Por isso, quão bela essa jornada da Páscoa, e que nosso Senhor Jesus Cristo faça-nos dignos pelas orações de São Gregório Palabás, de seu Príncipe, Mãe de todos os santos, de sempre termos a defesa da fé em nossos corações e, quando também chamarmos, defendermos diante dos nossos inimigos. Que tudo seja para a glória de nosso Deus. Amém.